Olá, turminha, tudo bem? Agora eu fiz um vídeo para vocês explicando como é que acha a forma trigonométrica de um número complexo, ou polar. Vamos começar falando sobre a representação geométrica, uma analogia ao plano cartesiano. Tá? Bom, primeiro que o plano cartesiano para números complexos já era. Agora chama plano de Argand-Gauss. Quais são as características dele? Está aqui. Ó. Vamos começar a falar. Onde o eixo do plano cartesiano ortogonal, que era x origem y, né? Agora vira real, origem e imaginário de z, que é o plano de Argand-Gauss. Aonde o eixo OX, que era o eixo das abscissas, ele vira o, entendeu? Ele vira o eixo real, tá? Aonde representa o A do número complexo, tá? Aí eu tenho o eixo OY, que era o eixo das ordenadas, ele vira o eixo imaginário, que agora escreve imaginário de z, do número complexo z. Bom, nesse caso, eu vou ter também o ρ, ou módulo de z, que vai ser a distância do centro até o ponto z, chamado de afixo de z, né, ou módulo de z. Então ele vai da origem, todo número complexo, o módulo de z vai da origem até o ponto onde ele representa, tá? E o tamanho dele, a intensidade dele, é o ρ, ok? Chamado de afixo ao módulo de z. Tenho também um ângulo, sempre contando do eixo real até o módulo de z, tá? Então ele pode ser em qualquer quadrante aqui, ó, ele pode variar, tá certo? Então ele chama de argumento, tá certo? E ele pode ser igual ao argumento principal mais, tá? 2kπ com k elementos dos números inteiros, tá ok? Então o que acontece? Quanto que é 2π mesmo? 360. Π é 180 vezes 2, 360. E K é o número de voltas. Se K é zero, não deu volta nenhuma. Então, o argumento está onde? Na primeira volta. Porque o argumento ele varia, entendeu? O principal, que é o próprio argumento, ele varia de 0 até 360. É uma volta só. Se K for 2π, uma volta inteira. Se K for 2, 4π, duas voltas. Então, o número K é a quantidade de voltas. Tá? Ele só pode ser o número inteiro. Pode ser K menos 2? Pode, porque também o ângulo pode rodar ao contrário, tá, gente? Isso a gente vai ver em alguns exemplos depois. Não nesse vídeo, mas nos próximos, tá? No próximo já a gente já vai ver, que eu vou retransformar da forma trigonométrica para algébrica, que é o contrário dessa aqui. Bom, então, o ângulo θ é o argumento, aonde vai ser válido dele a primeira volta, tá? E nós vamos desprezar voltas inteiras, ok? Então agora, vamos lá. O que eu tenho que calcular? Quanto que é ρ? ρ é módulo de z. Repara aqui que a gente pode montar um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui um cateto A e aqui ó, um cateto B, tá? Aqui ó, tamanho de B. Cateto A, cateto B, por número complexo z. Então, aplicando Pitágoras, que pode fazer 90 graus aqui, tá, gente? Em qualquer quadrante que esteja, eu vou ter o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Tirando a raiz, tá? Fica o ρ é módulo de z, é módulo que estava elevado ao quadrado, então é sempre positivo, tá? Vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza. Agora, eu tenho que achar o cosseno. O que é cosseno? Cateto adjacente a dividido pela hipotenusa, que vai ser ρ, né, módulo de z. Então, posso falar que A é igual a ρ, que multiplica cosseno θ. Só multiplicar cruzado, tá? Da mesma forma, eu vou achar seno. Quem que é seno? A, né? O seno vai ser aqui, ó, cateto oposto. Então, é B dividido pelo, entendeu? A hipotenusa, que é módulo de B, que é módulo de ρ. Aí, eu vou ter que em que B vai ser igual a ρ, multiplica seno θ, tá? Se na forma algébrica eu escrevo Z igual a mais BI, na forma algébrica, substituindo o A e o B, tá? Eu vou achar na forma trigonométrica, ó. Quem que é A? ρ cosseno θ mais ρ seno θ. I. Botando ρ em evidência, tá? Aí está a forma trigonométrica do número complexo, tá certo? ρ que multiplica cosseno θ mais I seno θ, tá certo? Vamos transformar agora, então, na forma trigonométrica. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar nessa forma aqui. Então, eu tenho que achar ρ, o cosseno de θ mais o seno de θ. Bom, nesse caso, quem que é ρ? É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que é o cosseno? A sobre ρ.
Quem que é o seno? B sobre ρ. Então tem que achar esses três para substituir, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, quem que é módulo de Z? A. Quem que é A aqui? Raiz de 3. Quem que é B? 1, tá? Então, quando eu venho, raiz de 3 ao quadrado 3, mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Quem que é o A? O A é o que está no eixo real, raiz de 3, dividido por 2. Quem que é o B? 1 dividido por 2, tá? Aí eu tenho agora, ok? Que alfa é igual a 30. Por quê? Porque o seno de meio é 30 e o cosseno de raiz de 3 sobre 2 é 30. Os valores têm que bater, tá, gente? Não pode ser que, esse deu 60, esse deu 30. Não, senhor. 30 e 30. Tá ok? Aí eu venho, faço um joguinho de sinal para saber. Aqui é mais, cosseno é positivo. Ele é positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. E o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Tá? Então ele é um ângulo do primeiro quadrante. Bom, se vocês não quiserem e não lembrarem sinal de seno e cosseno para fazer isso aqui, você pode olhar o sinal aqui, ó, e plotar o gráfico, tá? Entendeu? E plotar o gráfico. Por quê? Porque aqui é mais e aqui é mais, ó. Mais e mais, tá? Raiz de 3 para cá, 1 para lá. Então é o primeiro quadrante mesmo, né? Então, o que é alfa de 30 vira teta de 30, tá ok? No exemplo 2, eu vou explicar por que é alfa e teta, tá? Então, tem aqui, ó, escrevendo ρ vale 2, cosseno de 30 mais seno de 30. Tá ok? Então, tem essa representação aqui, ó, tá? De número complexo. Ele está realmente no primeiro quadrante e o ângulo é 30 de argumento. Vamos para o próximo exemplo. Transformar para a forma trigonométrica Z igual a menos 2 mais 2 raiz de 3. Para calcular na forma trigonométrica, eu tenho que colocar nesta forma aqui. Eu tenho que achar a ρ, achar o cosseno e achar o seno. Quem que é ρ? Vamos lá. Menos 2 que é A, 2 raiz de 3 que é B. Tá? Substituindo, eu tenho menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4. E aqui dá 4 vezes 3, 12. Com 4, 16. Raiz de 16, 4. Quem que é A? Menos 2. ρ, menos 4. Aqui vai dar menos meio. Quem que é B? 2 raiz de 3. Dividido por 4, raiz de 3 sobre 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Teta, que o alfa deu 60. Por quê? Cosseno, 3, 2, 1, 60 graus. Seno, 1, 2, 3, 60 graus. Tá? Para montar aquela famosa tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo por 2 e raiz no numerador de todos. Bem, alfa é 60, mas a gente tem que ver em que quadrante está esse ângulo. Por isso que eu chamei de alfa. Porque se estiver no primeiro quadrante, ele é teta. Se estiver no segundo quadrante, ele é o correspondente ao 60 no segundo quadrante. Se estiver no terceiro quadrante, ele é correspondente de 60 no terceiro quadrante. Tá? Por isso que eu chamei de alfa. O valor numérico dele é igual, mas o sinal dele é diferente. Ó. Então vamos lá. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. E o seno é positivo no primeiro e segundo. Então, onde bateu os dois sinaizinhos, entendeu? Ele bateu aqui, ó, no segundo quadrante. Tá? Então, aqui, ó, ele é um ângulo do segundo quadrante. Também eu posso fazer, sem saber o jogo de sinal, que é menos 2 para A, eu ando aqui, ó, tá dando menos 2 aqui. Aí eu venho mais 2 raiz de 3 para cima, do segundo quadrante. Tá? É só plotar isso aqui no plano de Archan-Gauss. Bom, agora como é que ângulo que eu vou saber? Eu já pus o valor aqui para ficar bonitinho. Mas você pensa bem uma coisa, eu sei esse valor numérico dele aqui, ó, 60. 60 para cá, 60 para lá. Então, se eu pegar 180 e tirar esse valor de alfa, vai me dar um ângulo teta que eu estou querendo do segundo quadrante, tá? Então, eu posso falar que é 180 tudo, tirando o alfa, vai ser igual ao ângulo que eu quero. Tá ok, gente? E essa é uma relação que sempre vai valer e sempre vai ser igual a essa. Bom, nesse caso, um ângulo deu 120, que é 180 menos 60, 120. Agora é só escrever. O ρ vale 4, cosseno de 120 mais seno de 120. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Transformar para a forma trigonométrica. Z igual a menos raiz de 6 menos raiz de 2i. Tá? Então eu preciso achar seno e cosseno. Eu preciso achar o ρ, né? E o seno e cosseno. Quem que é o ρ? Menos raiz de 6 para A, menos raiz de 2 para B. Resolvendo aqui, eu tenho que 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado
Raiz de 6 ao quadrado, 6, menos raiz de 2 ao quadrado, 2, 6 mais 2, 8, raiz de 8, 2 raiz de 2, tá? Então aqui, quem que é A? Menos raiz de 6 dividido por 2, raiz de 2, que isso tudo aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Pode fatorar aqui e resolver que vai dar isso. E o próximo aqui eu tenho, quem que é B? Menos raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Pode cortar, dá menos meio, tá? Menos meio, ele tem dois negativos. Então, se eu for plotar, gente, é como se eu tivesse o plano aqui, menos e menos. Caiu o terceiro quadrante, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, seno 1, 2, 3, 30 graus. Cosseno 3, 2, 1, 30 graus. Então, bateu os dois aqui, ele é referente a um ângulo de 30 graus no terceiro quadrante. Então, vamos fazer o joguinho aqui, ó. O cosseno, ele é negativo no segundo e terceiro, e o seno negativo no terceiro e quarto, ó, terceiro quadrante. Tá certo? Então, ele é o correspondente de 30 no terceiro quadrante. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Tá? Eu tenho alfa aqui, 30, que é alterna aqui, é o mesmo, para baixo. Então, eu posso pegar o ângulo que eu vou querer achar, o 210. Por quê? Porque eu posso pegar 180 mais 30. Eu posso pegar 180 mais o ângulo alfa, não é isso? Então, quem que é θ? Ele vai ser 180 mais alfa, tá ok? Beleza. Então, agora é só escrever que ângulo que vai dar 210, que é 180 mais 30. Então, agora eu venho e coloco aqui, ó, 2 raiz de 2 por ρ, cosseno de 210 mais seno 210, tá? E por aí vai. O próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz de 2 menos raiz de 2i, tá? Eu tenho que achar a forma trigonométrica, achar módulo de z, cosseno e seno. Quem que é módulo de z? Raiz de 2 para A menos raiz de 2 para B. Aqui vai dar quanto? Aqui é raiz de 2 ao quadrado 2, menos raiz de 2 ao quadrado também dá 2, 2 mais 2, 4, raiz de 4, 2. Substituindo aqui, quem que é A? Raiz de 2 sobre 2. Quem que é B? Menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, o que acontece? Onde o seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, eu posso falar que um ângulo alfa é 45. Em qual quadrante que está? Tá? O cosseno ele é positivo no primeiro e quarto, e o seno negativo no terceiro e quarto. Bateu aqui, ó, quarto quadrante. Então, esse é o ângulo do quarto quadrante correspondente ao valor numérico de 45. Então, olha só que eu tenho aqui, ó. Tenho 45 aqui e tenho 315 correspondente dele. Por quê? Porque eu posso pegar a volta inteira, 360, e subtrair o 45, tá? Que dá os 360. Então, θ vai ser quem? 360 menos alfa, tá? Também poderia plotar aqui, ó, raiz de 2 é positivo no eixo real e menos raiz de 2 é negativo para baixo. Então, ó, tá vindo daqui para baixo, então só pode ser um ângulo do quarto quadrante. Só olhando para cá também, eu já sei que quadrante que tá, gente? Eu só fiz analogia aqui para vocês entenderem isso aqui, tá? Então, vamos lá. Um ângulo de 315, porque 360 menos 45 é 315. Substituindo, eu vou ter módulo de ρ igual a 2, cosseno de 315 mais seno de 315, tá? Então, esses são os exemplos que eu queria passar na forma trigonométrica, um por cada quadrante. E como é que faz para poder achar, entendeu, na forma trigonométrica, um ângulo correto, tá? Agora, eu queria fazer uma analogia e explicar essas fórmulas aqui melhor, tá? Vamos lá. Eu tenho um círculo trigonométrico aqui, tá? No plano de Argand-Gauss, ó, no plano cartesiano mesmo. Aí eu tenho aqui, ó, que um ângulo de 30, se eu subir para cá, tá? Do segundo para o primeiro quadrante, qual é o correspondente desse de 30? Eu sempre faço a relação, gente, pelo eixo das abscissas, tá? Nunca pego o eixo das ordenadas para fazer nada, tá ok? Senão eu faço errado. Então, se eu subo 30 para cá, eu mesmo que eu subi 30 para cá. Então, 30 só pode ser 150, tá? E se for no terceiro quadrante, ok? Deixa eu colocar aqui também. No terceiro quadrante é 180 a mais. No segundo quadrante é 180 a menos, tá? Um ângulo aqui, ó. Beleza? É isso que eu queria falar. Se eu subir 45 para cá, eu subi 45 para cá. E, da mesma forma, eu desci 45 do 180 para baixo. Então, as relações são 30, 150, 210. E se eu subir 30 para cima, eu desço 30 para baixo, tá? Que é do quarto quadrante para o primeiro quadrante, ó. Vai ser 360 a menos, que eu subi, ele é simétrico descendo aqui, tá certo? Da mesma forma, eu subi 60 para cá,
180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. 360 menos 60, 300. Então, 60 só pode ser 120, 240 e 300. Tá? 45, 135, entendeu? 225, 315. Tá ok? Então, essas são os correspondentes dos ângulos nos quadrantes, tá? A gente usa tanto para transformar e achar um ângulo, e como às vezes a gente tem o valor de θ já e achar o valor numérico dele. Então, a gente transforma para alfa, tá? Dá no mesmo, a relação é a mesma. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado por prestar atenção até agora e até a próxima.